Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado, Bola com Elas. Eu sou a Anabela Ferreira, sou do Benfica e do Tondela, embora a ordem pudesse ser inversa, porque houve mais sucesso no Tondela esta época do que no Benfica. E durante a próxima meia hora vamos falar de futebol, mas também da vida dos jogadores fora de campo. O meu nome é Débora Lourenço, depois de um ano muito feliz, posso dizer que tenho a dobradinha, sou adepta do Sporting. E o meu nome é Gabriela Ângelo, eu não ganhei nada, sou do Porto, mas tenho um soft spot pelo Sporting, portanto fico feliz. Ficas contentinha. Podia ser pior, podia ter sido contigo. Sim, mas também podia ter sido o Porto, portanto. Sim. Isto uma pessoa fica... Ao menos tens um soft spot por uma equipa que quando uma não ganha, ganha a outra, não é? Acho que quer dizer... Agora, há uns tempos não era bem assim, mas pelo menos o Porto nessa altura ganhava bastante. Ganhava tudo. Por isso é que eu também tinha um soft spot pelo Porto. Isto é acontece muito, acontece muito a quem não é do Benfica. É verdade, do Benfica, não é? Sim, claro. É, os dois maiores clubes em Portugal, é o Benfica e o anti-Benfica. O meu avô dizia sempre isso, que antes de ser do Porto era anti-Benfica. Sim. Sendo que o Benfica ainda tem mais adeptos do que o anti-Benfica. Nada temam. E quantos mortos? Isso, nós limpámos as nossas listas de sócios, portanto, estamos limpinhos aí. E eu, pronto, apesar de me estar aqui a rir, não tive um fim de semana muito fácil. E junto à azia da segunda-feira, à azia da final da Taça de Portugal, que se estende não só ao jogo em si, porque acho que o Benfica foi superior ao Sporting nos 90 minutos do jogo, embora ali a meio da segunda parte as substituições depois não tenham começado a correr bem e o Benfica fez uma coisa muito Bruno Lage, que é não queremos a bola, alguém que jogue, nós já estamos aqui para tentar ver se ninguém marca, não é? E portanto isso com equipas que estão habituadas a jogar é muito perigoso, não é? Pode resultar com equipas mais pequenas que têm mais dificuldade na construção, ainda por cima quando o jogo já está quase no fim, já estão cansados e se calhar o Lage estava confiante que os festejos do Sporting durante toda a semana se refletissem no final do jogo. Não refletiram Bruno Lage, portanto tens que mudar de tática para o próximo ano. Mas ele surpreendeu bastante, por acaso. Assim, o Sporting entrou com a equipa base como se estava à espera e mesmo assim ele já tinha dito que ia entrar com o Samuel Soares, pronto, que era o guarda-redes da Taça, mas mesmo sem ser ele houve ali outras mudanças. Sim, mas eu acho que o Bruno Lage não é mau a planear a estrutura para um jogo grande, ele prepara bem as equipas. O que ele não sabe é fazer substituições e não sabe reagir ao jogo que está a ter. E isso, pronto, se calhar falta o Benfica não pode ser uma equipa grande que deixa jogar as outras equipas, não é? Mas ainda por cima, quando está por cima do jogo, não é? O Benfica controlou o jogo todo, não é? Quer dizer, a primeira parte substancialmente. Sim, e depois de marcar os dois golos, e depois de marcar os dois golos ainda estava bastante avassalador, quer dizer, eu não me lembro de um remate perigoso do Sporting que tenha sido assim uma coisa do que eles vão empatar ou que eles vão marcar. Sim, houve ali uns ataques, mas concretizações não houve muitas, não é? E do Benfica ainda houve umas bolas ao poste, ainda houve ali alguns remates à figura, foi certo? Foi bosta depois de ser uma grande defesa. É verdade. É verdade. E portanto, houve algumas tentativas e acho que o que faltou foi depois ter esse discernimento para perceber que o Sporting não é uma equipa pequena e até com algumas equipas ditas pequenas o Benfica se viu mal esta época. Mas pronto, acho que apesar disso o Benfica pode se queixar um bocadinho do árbitro e depois queixar-se dos jogadores do Sporting que não sabem ganhar e que não só dão pisões dentro do campo, como depois usam isso nos cânticos. Não era bem cânticos, foi uma frase, foi um desabafo de mau gosto. Sim. E até agora, eu há bocadinho tinha ido ver, não houve ainda uma palavra da estrutura do Sporting para isso. Apagaram o vídeo. Apagaram o vídeo. Depois não seria percebido o que é que tinham publicado. Sim, o que eu acho mais estranho tenho uma notícia para o Sporting, que é na internet nada morre, nem este podcast, se nós dissemos as neiras, morre. Sim, mas por exemplo, uma coisa é, o Pote estava em direto, acho eu, e apanhou o Nuno Santos a comentar o Otamendi. E isso quer dizer, eu acho
Isso Já a eu semana acho passada normal, achava eu acho- que lhes deviam ter tirado os telefones, Sim. porque isto entra num descontrole gigante. Não, é aquilo que quando começa o álcool, esquece, não há Mas salvação. ainda assim, pá, é menos mal do que o Sporting, na sua conta oficial, ter publicado esse vídeo. yeah. Sim. O momento em Mas si- para quem não sabe, é um vídeo dos jogadores do Sporting a segurarem num cartaz do Mateus Nunes. Mateus Reis. Mateus Reis, desculpa, eu tenho uma coisa sobre o Mateus Nunes. Sim. E o Mateus Reis depois diz, vamos pisar, agora pisamos de la cabeça. Aqui ou- pisamos- aqui pisamos as a minha, cabeças. posso avançar. Aqui nós pisamos, acho que... Aqui nós pisa na cabeça. Nós Pois. pisa na cabeça. sim. É de resto a minha frase da semana, e não sei se podemos passar para lá, já que estamos a falar disto. Sim, também é do jogo. portanto. É a minha frase da semana, porque de facto é infeliz, porque eu até percebo que pode acontecer num momento de festejo, os jogadores estão em êxtase e tudo mais, mas agora já passou tempo suficiente para que alguém da estrutura do Sporting tivesse vindo dizer qualquer coisa do género. Foi um momento efusivo, foi infeliz, o jogador pede desculpa, ele não... Quanto mais não seja, o pisão foi completamente involuntário, foi num momento ele não tinha onde pôr o pé, o que fosse, porque assim parece só que o pisão foi intencional e que houve esse gáudio no fim do jogo de dizer nós até lhe pisámos a cabeça e ganhámos. Sim, eu por acaso, durante o jogo, até estava a defender que se calhar ele não tinha onde pôr o pé, foi sem querer, pronto, só que realmente com essas efusividades depois no final, fica um bocado difícil de defender e pronto, se foi com maldade, teria de ver um cartão vermelho, não é? Também está ali muito próximo do árbitro, Sim. que não diz nada, se calhar o VAR também não chamou porque não considerou que fosse para vermelho, não é? Porque só pode intervir em vermelho, só que teria sempre que ser vermelho porque seria considerada agressão. Não é? Eu nem sei se o VAR se percebeu que havia esse pisão na altura, Pois. porque eu confesso que não sei os mecanismos todos, mas imagino que o VAR não esteja sempre a ver Sempre, todas as sim. repetições, Pois. portanto, Sim, mas foi só para ali quando uma há casos atrapalhada, de... Não é? Como Porque eles eles estavam estavam ali três embrulhados, lá, sim. como eles estavam ali embrulhados, eu acho que o próprio árbitro o VAR não estava a ver essas imagens para fazer essa repetição. E por isso é que depois, às vezes, noutros jogos também há castigos que acontecem depois do jogo, e certamente este será um caso desses em que virá aí um castigo de alguns jogos para o Mateus Reis. Podia ser como foi quando foi o Sérgio Conceição no Porto, de dias, para passar dias no verão. Sim. Houve uma altura em que o Sérgio Conceição foi castigado Claro. a dias durante o verão, mas Claro. não sei se teremos a mesma sorte. Mas é em jogos oficiais, só pode ser castigado em jogos oficiais. Mas ele não é? era tipo dias. Mudaram Olha, em vez de ir de férias para não sei aonde, Sim, fica em fica casa, ao fim a pensar no que fez, ao fim pensar na do- sua atitude, Não sim. sei. Mas enquanto portista e sendo mestre da arbitragem como nós somos, eu de facto quando vi na televisão reparei que aquilo havia ali qualquer coisa que não estava bem. Sim. Eu confesso que não vi muito bem porque eu estava num café, estava muita gente à minha frente e nesta altura, apesar do café ser onde eu vi o jogo ser quase exclusivamente benfiquistas, estavam ali uma meia dúzia de sportinguistas. Mas o Mateus Reis até podia ser um jogador do Porto. Tem todo o perfil de relação, jogador né? a Porto, sim, sim. Mas Yeah. pronto. Mas pá, pronto. Até eles têm usado tanto as suas redes sociais e têm ido a tantas entrevistas esta semana que até só lhe ficava era bem ser Sim, ele a sim. vir pedir Ou a mulher desculpa. dele Sim. é muito ativa no Instagram, também podia dizer qualquer coisa sobre a arbitragem desta vez. Pronto, pode ser que ainda... Não, porque eles se calhar também, eu estou a ser injusta, que eles se calhar deitaram-se tarde porque houve festa no sim, estádio. sim. Nós também gravamos E, isto à portanto, segunda-feira, pois portanto ainda pode vir o pedido de Ainda desculpa. pode vir, era por isso é que eu estava a dizer, é esta hora, na segunda-feira, Sim. ao início da tarde, ainda não tinha havido esse pedido de desculpas. Já agora, eu já disse a minha frase da semana. A minha frase é do Rui Borges, porque houve um jornalista que lhe perguntou na conferência a seguir para comentar qualquer coisa que o Bruno Lage tinha dito e ele respondeu com a seguinte resposta: vou responder como o capitão do Benfica respondeu, mais jogo, menos faltas. Porque o Otamendi no pré-jogo disse qualquer coisa semelhante, do género, temos que jogar mais, não, temos que olhar para o nosso trabalho, menos faltas e não sei o quê. E é engraçado, porque no jogo o Benfica fez 25 faltas e o Sporting fez 14. Não, ele Portanto, pediu, eu acho que ele nem estava a dizer que temos que olhar mais, porque isso foi na conferência de imprensa antes Antes, era sim. decisão, e ele até estava a dizer tipo, que seja um jogo sem tempo perdido, que seja um jogo sem Sim, falta, sem quando faltas. tudo o que eles fizeram na metade da segunda parte foi não foi deixar faltas. jogar. Sim. Foi tempo não é? perdido, foi que o Sporting fez no prolongamento, o que também foi bonito. Na segunda parte do prolongamento, Foi. certo? Pronto. Sim. Mas o... Mas que é o muito- jogo já estava mais ganho. Eu acho que se devia parar o jogo.
Sim, eu acho que as regras deviam ser alteradas, porque a minha frase também é sobre isso, mas é o Rui Costa que vai reclamar de serem 10 minutos de compensação, e quer dizer, 10 minutos de compensação até é pouco. Se fôssemos à regra, não é? Eu não sei qual é que foi o tempo útil deste jogo, mas quer dizer, o Benfica nessa altura estava a fazer tudo para não jogar. E o Sporting depois também fez, mas houve 5 minutos de compensação numa parte de 15. Portanto, também foi, se formos ver, os 10 minutos é pouco. Foi um terço. Mas eu acho que o Otamendi até tem um pequeno trabalhado no sobrolho do tempo que aquilo demorou a fazer. Por amor de Deus. É que ninguém os tira, isto é ridículo. Ninguém os tira do campo. Não foram só uns pontinhos ou uns agrafos. Aquilo deve estar ali uma coisinha bem feita. Tem uma florzinha no final. Deve ter uma florzinha, uma coisa assim. Sim, mas... também concordo com o que estás a dizer, que devia separar. Acho que era importante mudar as regras. Sim. Porque 90 minutos realmente é muito, se forem todos jogados, mas a questão é que vemos que os jogos têm 55 minutos de tempo útil e isso também não acho que seja normal. Sim, eu também acho que não é... aliás, devemos trazer isso no balanço da época, mas de facto o tempo útil jogado em Portugal é muito pouco. É muito pouco e isso vê-se até de jogadores que jogam cá e depois vão para outras ligas e que não perdem tempo com coisas que aqui se perde. Aqui parece que grande parte dos treinos é a treinar como te atirares para o chão. Sim. E a culpa é dos treinadores, em última análise, não é? Porque foi o que o Bruno Lage lhes pediu para fazer, de certeza. Tal como depois na compensação há ter sido o que o Rui Borges lhes pediu. Mas por acaso, sobre esta questão do Rui Costa, o Record faz uma análise se os 10 minutos foram muito ou não, e pronto, não foram. Eles fazem todas as paragens grandes, porque realmente o Otamendi teve ali a pôr um penso na cabeça e ninguém o tirou. O Belotti teve no chão não sei quanto tempo. Eu percebo, porque aí é um traumatismo na cabeça, o homem não pode ser arrastado ali para fora. Traga uma maca, lembra-me de maca. O Samuel Soares, quer dizer, os outros todos a jogarem 120 minutos e ele tem que ter câmbrias. Quer dizer, por amor de Deus, tem que jogar mais. Eu só quero dizer que eu tive uma câmara este fim de semana e fizeste menos que o Samuel Soares no sábado e ainda estou apanhada da perna. Eu percebo. Nunca me tinha acontecido, nunca tinha tido uma câmara na perna e eu ainda hoje me dói a coxa, portanto. Estás a par. Pronto, mas é isso. Acho que devia haver uma reflexão até da mentalidade. Sim. Acho que sim. Acho que foi o Bruno Fernandes. Mas acho que a mentalidade em muitos aspectos, não é só do sim. Porque acho que foi o Bruno Fernandes no final de um jogo da Liga Europa que o questionaram sobre isso e ele disse, eu já não jogo em Portugal há muito tempo. Portanto, acho que foi em Espanha que ele disse, em Portugal e em Espanha perde-se muito tempo, fala-se muito do árbitro, já não estou em Portugal há muito tempo, portanto, não quero saber disso, vamos a jogar. Sim. E fazê-lo bem. Claro. E tem toda a razão, porque de facto... nós aqui falamos muito do árbitro, às vezes tem que ser, como este fim de semana. Não, mas eu estou... É dos 10 minutos. Sim. Desculpa. Mas pronto, tirando isso, acho que o Sporting acaba por ser um justo vencedor, porque teve a sorte de sorrir-lhe. E o Renato também. Obrigada os dois, sim. É o nosso jogador favorito. É que aquilo foi mesmo para aí, que faltavam 20 segundos para acabar. Era. Sim, foi. Aquilo foi quase poético, eu acho. Quase que mais valia ele ter deixado tipo para o universo. Deixa ver se ele correr, o que é que ele faz. Como o António Silva fez. Como o António Silva faz. Não, quer dizer, eu acho que o António Silva está com medo de fazer a falta por já ser perto da baliza. Da baliza e por ele ser o homem que faz os penaltis, não é? Sim, mas pronto, ali estava fora e até, quer dizer, se ele tivesse feito falta e tivesse sido livre dali, àquele ângulo era muito difícil ir para a baliza. Tinha que sempre que haver uma cabeçada, uma coisa do género. Muito próximo da linha, portanto, até admito que o próprio Renato Sanches não soubesse bem se já estavam ou não dentro da área. Eles já não jogar tanto tempo, eles já nem sabem as regras. Ele sabe lá o que é a área agora. Nem ele disse que não foi, ele começou logo a pedir desculpas, pronto. E também mas por outro lado é isso, eu acho que não foi um daqueles penaltis completamente idiota, que uma pessoa olha e pensa, mas o que é que ele tinha na cabeça para tentar foi idiota jogar porque foi sem querer, não é? Esta bola, não é? Mas não foi idiota do género, mas não foi completamente de propósito. Sim, não foi nada de propósito, acho que não teve maldade nenhuma, foi disputar a bola e pronto. E em vez de acertar na bola, acertou no jogador. Pronto. Sim. E outro já favorito, a semana passada falámos dele, o Di Maria estava muito gostoso. E depois entrou, e quer dizer, mais valia ter ficado no banco na mesma. Claro. Ele entrou em completa vida. Eu ouvi este comentário
no café onde estava a ver o jogo, que é o Di Maria parece um micro-ondas, está 1h30 a aquecer. E estava um calor. E estava, ele estava bem quente. Mas eu sempre defendi, no outro podcast, no outro episódio do podcast já tinha dito, que achava que ele não devia jogar porque achava que ele já estava desligado, já tinha deixado o Benfica sim, o chip já desligou. Para trás, não é? Quando quando há revelia do treinador e do presidente vai meter um post no fim do jogo, contradizendo o que o presidente e o treinador tinham dito antes, dava-me a entender claramente que ele queria fechar o capítulo e queria forçar esse fechar de capítulo. Sim. Estar a colocá-lo em campo durante o jogo parecia um bocado quase que a implorar vem cá jogar por nós. Mas até pareceu uma coisa meio estranha, porque ele a seguir aos 90 minutos chora, não é? Ele está no banco a chorar, sim. E depois entra e não joga com garra, não é? Parece que não é a mesma pessoa. Porque em campo parece que está chateado, sim, mas fora de campo estava super emocionado com o que estava a acontecer. Mas eu acho que isso também tem a ver com todo o mood da equipa do Benfica. E quer dizer, seja para o Benfica, seja para qualquer equipa, tu estás a ganhar até aos 99 minutos. E de repente sofres um penalti, né? Fazes um penalti e sofres esse golo. Teria que ser uma equipa completamente fora de série, excepcional, para dar a volta. Tinha que ser uma equipa de topo, com jogadores de topo, muito motivados. Se calhar se tivesse sido o Sporting a quem acontecia isso, poderia haver uma hipótese de dar a volta porque tinha sido campeão, tinha havido festa, há uma união diferente. O Benfica vinha de desilusões atrás de desilusões, não é? Tinha equipa para isso, não é? As substituições que fizeram não foi para aguentar 120 não minutos, foi muito menos para ter que marcar. 120 minutos, não foi para marcar mais golos. É isso, foi para fechar. Para fechar e aliás, isso acabou por se notar logo no jogo do Benfica, não é? Quando tiras o Pavlidis e o Coxo, desistes de ir à baliza, não é? No fundo. Sim, só que ele não contou, quer dizer, também, tendo em conta que o resultado estava 1-0, acho que é muito arriscado fazer as substituições para manter, não é? Porque é uma final, a outra equipa acabou de ser campeão, vem super motivada, apesar de não estar a demonstrar grande coisa. Não, e tem putos no banco que tem um monte de garra. Entrou o Arder, virou o jogo completamente. Claro, e o Gyökeres, que é um animal, não é? O Arder, que me desculpe, mas eu aquela cara dele não consigo. Não consigo. Eu também não vou muito com ele. Não acho nada simpático, não acho nada... Não tem aquelas vibes de boa pessoa. Eu gosto. Não acho nada. Por exemplo, o Yulman tem uma cara de pessoa simpática, bem disposta. Mas também quando fecha... Porreiro. Não, mas é as feições. A cara assim muito quadrada, muito... não sei, é mesmo antipático. Antes dele entrar, basta o Vítor fazer uma arrancada. Quer dizer, tu não podes achar que vais conseguir manter 1-0 numa final, em que 1 vai para prolongamento, não é? Foi completamente falhadas essas substituições. Sim. Ainda que, mais uma vez, volto a dizer que no capítulo de pessoas que não sabem ganhar, o Rui Borges tenha sido bastante deselegante, porque se arriscava, se não tivesse sido aquela falha e se aquele pisão não tivesse passado despercebido, arriscava-se a ter perdido o jogo. E, portanto, estar a dizer que a equipa contrária, que esteve por cima do jogo mais de 90 minutos, eles jogaram um pouquinho. Então e vocês? Jogaram para manter o resultado. É verdade, e o Benfica não pode jogar para manter o resultado, e o Benfica não é nenhuma equipa, te arriscas a perder. Sim. Mas, sim, se fosse um campeonato é um bocado diferente, até porque o Sporting teve esse problema também com o Rui Borges, quando teve aquela série de empates, que era isso, nós marcávamos cedo e depois não conseguíamos manter. Mais. Agora, numa final, realmente não podes querer manter o resultado, não é? Tens que arriscar um bocadinho mais. E o Benfica arriscou o Renato Sanches pelo Benfica. Sim, podia ser um regresso glório, não é? Se ele marcasse um gol, podia ser um regresso fantástico. Era preciso que ele marcasse um gol, que eu também acho que não ia acontecer até o final do jogo. Os Benfica e todos os portugueses ainda se lembram do Euro dele, não é? Contra a Polónia. Sim, eu tenho imenso carinho por ele. Acho que ele, quando passou pelo Benfica, realmente era um puto maravilha. Interessante. É o síndrome do Benfica. É o João Félix. Não sei se é o síndrome do Benfica, mas já depois voltam. Eles saem por muito dinheiro, não é? E mas o João Neves não saiu mal, mas o Bernardo Silva não saiu mal. Mas o João Neves nota-se que é um miúdo diferente e o Bernardo Silva também, não é? A nível de tudo o que há à volta deles, da proteção que têm. Mas pronto, mas é um bocado, às vezes corre bem, às vezes corre mal. É realmente muito arriscado. Tu tens estes miúdos que chegam a um clube como o Sporting, como o Benfica ou como o Porto, e de repente chamam claramente a atenção, e os grandes clubes pensam, vamos buscá-los enquanto eles são novos, e não custam tanto dinheiro,
E aconteceu com o Ronaldo. Sim. E o Ronaldo saiu-se bem, não é? Portanto, às vezes corre bem, outras também vezes depois há alguns que não estão preparados para esse salto e que não estão preparados para outros sistemas de jogo, para outras ligas e pronto, e a coisa acaba por correr mal. Isto é uma dica para o Rodrigo Moura ficar no Porto. Para sempre. Para sempre. Nunca corres este risco. Sim. Não, mas por acaso, esta semana o Kenda e o João Fernandes, acho eu, deram uma entrevista em conjunto à Sport TV e isso foi uma das coisas que lhes foi perguntado, porque eles são miúdos, estão na equipa A, foram campeões, e se eles falavam muito com os mais novos sobre isso. E eles até disseram que falavam mais para não se compararem a eles. Do género, ok, isto acontece, mas é 1 no milhão, não é? Tem que fazer o vosso trabalho, estar focado nisso, porque podem não ter a sorte de, do nada, não há médios no Sporting e foram chamar os miúdos, de seres uma pessoa como o Kenda, como o Moura, que se destacam muito e chegam rápido à equipa principal, e acho que até o trabalho que tem que ser feito é realmente mais esse, para eles não se deslumbrarem. Sim, é mais um trabalho psicológico do que propriamente o treino físico, não é? Dos jogadores. Mas pronto, o Renato Sanches voltou e há de ficar, se calhar... Pois está emprestado, não é? Não sei se o PSG está a pedir, por favor, volta, Renato. Queremos tanto para jogar a final da Champions. Já têm portugueses suficientes. Eles estão tipo, fogo, agora não temos o Renato para a final da Champions. Já vamos perder contra o Inter. Mas pode acontecer ele ir a correr para o aeroporto e depois lesionar-se, não é? Sim, eu cheguei lá. Portanto, fica, descansa e logo vemos se o Lages conta contigo ou se o Benfica conta com o Lages, não é? É isso, se o Lages conta, se quer. Não, eu acho que o Lages conta. Eu acho que quem não conta é o Ruizinho. Então, mas o próximo não vai não sei, porque a próxima época será sempre preparada pelo... A não ser que ele anuncie que se vai embora antes das eleições, não é? Mas eu duvido. A questão é que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu este campeonato, não é? Que é tu seguras um treinador porque acreditas e no primeiro mês de campeonato, primeiro não, mas foi quando? Foi para aí em novembro. Eu tenho aqui, quero deixar aqui este palpite para a próxima época. Estou em querer, a não ser que, claro, agora vai haver conversas e tal, mas eu acho que nenhum dos 3 grandes vai mudar de treinador, nem o Lages vai sair. E antevejo que todos estejam a mudar de treinador antes do Natal. Achas? Pois não sei. É só aqui uma o Benfica é o mais provável, né? Tal como o Bruno Lage disse, coitadinho. No Benfica não há tempo. Achas que o Benfica é o mais provável? Acho que sim, o próprio Bruno Lage disse, não é? Quer dizer, o Benfica não há tempo. Eu acho que o Anselmi pode ser o primeiro a ir... Porque ele até disse, o Sérgio Conceição e o Rubén Amorim, todos tiveram tempo, e o Benfica somos tão bons e tão competitivos que nunca há tempo. Certo. Portanto, se calhar era meio ele a dizer, já sei que estou com o rabinho entre as pernas. Eu não sei, porque o Rui Costa deu logo a entender-me no fim do campeonato que o Bruno Lage ia preparar a próxima época independentemente do resultado que tivesse. A não ser que o Bruno Lage comece a perder a supertaça contra o Sporting e depois não sabemos o campeonato e se os jogos não forem muito fáceis e o Benfica não conseguir ganhar as primeiras 2, 3 jornadas, aí diria que sim. E quer dizer, se o Benfica perder 7-0 contra o Sporting, nem os Benficas deixam ficar, mas... Sim, mas eu acho que o Rui Costa também não fica e, portanto, aí... Mas o Rui Costa não fica em outubro. Pois é, isso é os primeiros meses, E em outubro, depois tudo vai depender dos resultados, porque se o Benfica consegue ganhar, porque o Benfica não teve uma má temporada, ou quer dizer, teve tão má quanto o Sporting, porque teve a disputar até ao final, não é? Portanto, eu acho que se correr bem, se o Benfica estiver em primeiro lugar em outubro, com todos os jogos ganhos, quem é o presidente que vai dizer? O Bruno Lage sai, a não ser que diga, porque eu tenho aqui o Mourinho. O Mourinho não, tinha que ser alguém que ganha jogos, não é? Sim, mas acho que entre os 3 acho que é o mais provável. Ou uma coisa assim. Acho que não é? Eu acho que vai depender do Mundial dos Clubes também. Eu acho que precisamos ver isso um bocado. Sim, isso também. Mas eu acho que o Mundial de Clubes... Nós agora vamos de férias. Que é para eles estarem descansados. A não ser que eles andem todos à pancada no Mundial de Clubes, não é uma competição que não vale nada a não ser milhões, que vai ditar o futuro de um treinador. Não, mas pode mostrar ali um bocado do que pode ser uma época... Depende, porque esta época ainda não... O plantel não está fechado, não abriu o mercado, não saiu os jogadores, não entraram os jogadores. Portanto, isto é só um bocado de cansar os jogadores que ainda cá estão. Sim, mas podem haver trocas meio nesta altura, não é? Porque, quer dizer, hoje já estava nas notícias que o Real Madrid quer o Carreiras para já. Sim. E, portanto, quer dizer, eles podem estar meio nesta fase entre vão para o Mundial, não vão, e já estarem a perder jogadores. Sim, ou seja, o Benfica pode começar a perder jogadores antes de ir ao Mundial. Mas, quer dizer, o Mundial...
eu estou-me a borrifar, não Sim, quero sim. que o Benfica ganhe o Mundial de Clubes. Para quê? Uma Sim, prova eu acho que- inventada para fazer dinheiro e fazer render o futebol. Ok, tudo, Mas o tudo dinheiro é bem. importante, O não é? dinheiro é importante e já que a gente não vai à Champions diretamente, não é? Sim. Uh, Podem faz encaixar- sempre falta. Mas tirando isso, não é uma competição que se o Benfica não ganhar, toda a gente vai ficar Sim, chateada, Sim, não até é? porque não é expectável, não é? Sim. Já para não falar dos outros bons clubes europeus Não, que sim, vão. nem Sim, o sim, Benfica, sim. nem o Sporting, nem Não, o o Sporting nem vai. O Sporting não vai. Mas Não. sim, Sporting não mas sim, vai. eu acho que é. Por um lado tens lá muito boas equipas e por outro lado os sul-americanos estão a descansar há imenso tempo. Sim. Portanto, acho que vai ser muito difícil para equipas médias europeias. E acho que daí brilharem. não vai, não há vem consequências. nenhuma consequência, Sim, sim. a não ser que eles andem todos à porrada, que se desentendam. Aí se houver um momento em que há uma coisa extra-campo que é irreconciliável, sairá, mas pelo desempenho da equipa não vai sair ninguém. Não é? Sim, sim. Portanto, acho que todos os vão mudar de treinador É ao possível. longo da época. Vamos ver. Vamos ver se o Rui Borges decide manter a tática Ruben Amorim ou se vai ser Rui Borges e como é que a vai Pois. aplicar. Sim, sim. Quer dizer, agora tem a. Tem a pré-época A para pré-época preparar para e preparar-se, tudo. assim eu entender. Sim, ou seja, é isso, e ver Sim. se era um problema de tempo de adaptação, se vai conseguir adaptar, Mas não é? E esta aplicar. semana o Pote também disse isso, não é? Que ele soube ouvi-los, soube Sim. assumir, Sim. portanto, pronto, não sei agora o que é que ele vai preferir, até montar a equipa mais à sua imagem. Mas o Varanda já é o presidente do Sporting mais mais titulado titulado. de sempre. O que Pronto. diz muito do Sporting, talvez. Não, eu ia dizer que diz muito sobre o Varandas, que há muitos haters, mas pronto. E quer dizer, ele teve treinadores completamente infelizes, mas também Sim. tem tido alguma sorte e pronto. Não pode superar. ser também visto Teve como um alguém... treinador bem sucedido. Este aqui tem uma dobradinha. Quer dizer, bem sucedido, Sim, mas sim, é bem verdade, sucedido mais é ou menos, verdade. não é? Porque Teve aquilo um não e-mail, não está teve um muito e-mail. fácil lá para os lados de ingleses. Mas eu gosto, por acaso, gosto sempre como o Ruben Amorim é aquela personagem, não é? Que é, ele não ganhou nada, não é? Perdeu tudo. Quer dizer, perdeu tudo. Manteve-se no mesmo lugar do Sim. que tinha chegado. Não, foi a uma final da Liga Europa, não ganhou. Mas ontem lá estava ele com o seu microfone a falar para os adeptos do United e as pessoas a aplaudirem. Sim. Porque ele realmente, pronto, é um ótimo comunicador. Porque ele é boa pessoa, no fundo. É fofinho, sim. É fofinho, é uma pessoa que percebe o que é estar do outro lado e não ganhar nada. Sim. Quer dizer, ele durante muitos anos também tem títulos, não é? Ele Sim, jogou sim. no Benfica durante Sim. muitos anos, sim. Porque jogou no Benfica, não é? Se tivesse jogado no Sporting, ele era tão bom jogador e tão importante para o Benfica que se tivesse jogado no Sporting tudo tinha sido diferente. Estás a ver? Não teria essa cultura ganhadora, não Sim. saberia o que isso era. Nem lhe fazia confusão estar sempre a perder. Sim. Não sei, como já estamos aqui um Vamos. bocadinho adiantadas, passaremos para fora o de fora de campo. Sim. Não sei, Gabriela, podes Eu começar. tenho aqui várias coisas, por isso, se calhar vocês têm coisas mais definidas, digam vocês as vossas e eu depois, consoante, vou completar a Vais minha sim. lista. Esta completar semana- os espaços em branco, não é? Sim. Mas acho que temos uma que era coincidente, que era a festa de despedida solteira da noiva do Yulman, que aproveitou aqui esta fase entre ganhar o campeonato e a final da taça para fazer a sua festa de despedida solteira, onde esteve, por exemplo, a mulher do Bá. Portanto, é bom saber que fora de campo eles se dão bem. Ele é sueco, não é? É dinamarquês. Dinamarquês também, ok. Mas ontem também estava a jogar um no Benfica que era sueco. Que eles disseram... É o Dal. O Dal, É o Dal, exatamente, é o Dal. sim, ok. Bah, Dal, É a tipo, pessoa que tem o nome de lentilhas, não é? De um prato com Dal. lentilhas. Sim, pois, eu estava a trocá-los agora, certo? também levou um amarelo, por simulação de penalti. Pois foi. E foi bem. Eu não sei porque ele não pede, mas pronto, whatever. Ele Eu acho que caiu, é mas só- ele não podia ver Eu acho que é só quando. Porque às vezes tu podes cair porque sentes alguma coisa, não é? claro. Desde que eles não pedichem. E não se mandem. Pois foi. Sim, não se O Joaquim mandem. Matreiro pensava que ia enganar árbitros. Nesse horário estava mesmo à frente. É, porque disseram na Suécia: vais para Portugal, aquilo é muito mais Aquilo é- teatro do que futebol. Por Atento. isso manda-te já para o chão. Eu durante a semana passo um tempo a fazer isso só. E é assim que o Renato Sanches se lesiona. Que horror. A treinar as suas quedas. Sim, esta semana foi completamente recheada de entrevistas É verdade, para ver é verdade. para os adeptos Só do que Sporting. eu Isto foi- fiquei tão irritada com o jogo de ontem que apaguei todos esses fora de campos dessas entrevistas. Aquilo começou logo na terça-feira com o Pedro Gonçalves no Canal 11, depois foi Trincão Na na Renascença? Não, na Renascença foi o Eduardo Na Quaresma, Comercial. Trincão na Comercial, Jesus.
Nuno Santos na Sport TV, Kenda na Sport TV, pronto. Eu gostei de todas, vi todas. Amei todas, gosto imenso deles. Não, mas dois foras de campo nesta área é que o Nuno Santos disse que o título mais importante para ele foi o do Benfica. Primeira vez que ele foi campeão, jogou 2 jogos, mas disse que pronto, foi a primeira vez e que se sentiu aquela emoção. A prova que as primeiras vezes marcam. Exatamente, aquela emoção. Temos também o áudio do Franco Israel para o Trincão. Sim. Que é aquele... Ainda ontem estavam outra vez abraçados e aos beijos no campo. É aquele... Sim, é fantástico. Sou fã. Não tem outra palavra. E o Gyökeres Passic, que é daí que é a minha frase do fora de campo, que lhe perguntam... Juntar 2 rúbricas. Sim, é uma frase fora de campo, que eles terão imensas frases, que lhe perguntaram se ele ia dizer adeus aos adeptos do Sporting no domingo. E ele, com já a sua ginga portuguesa, que faz aqui umas quadras, umas rimas, disse onde é que eles vão. Portanto, ele vai ficar aqui em Lisboa, de certeza. Os adeptos é que no máximo... Sim, o verão. Tanto calor que está em Lisboa e agora vou para onde? Ontem até mostrou que também já dominava bem o português. É isso, mais dizendo, uma... dobradinha, sua gordinha. Que gordinha. Que gordinha. E depois no live do Pote disse, olá gordinha. Olá gordinhas. Mas ele já sabe o que é que rima, não é? Sim. O maio e os gaio, a dobradinha e a gordinha, ele aí está bem, pronto. É assim que se aprende português, com se são boas rimas. Pronto, assim de cada vez. O que a gente desculpa a quem não sabe falar português, não é? Não, e quer dizer, eles têm uma língua que não tem nada a ver com a nossa, claro. Não é? Portanto, só mesmo o Yulman ontem respondeu à primeira. Eu pensei que ele ia fazer a entrevista toda em português. Estava também, mas tipo, poça, mas foi só a primeira e estava bem estudada. Mas ele domina a pronúncia, portanto. Sim, ele é ótimo. Ele deve aprender palavra a palavra só. Coisas soltas. Eu tenho 2 foras de jogo que ainda não foram discutidos aqui, que é o facto do Rui Silva e o Gyökeres têm o mesmo barbeiro, que depois eu fui descobrir que é o barbeiro dos sportingistas. Todos, eles vão todos. Mas eles fazem o mesmo corte de cabelo. Já estávamos a falar disso no último episódio e eles têm o mesmo corte de cabelo, o cabelo não mexe. Sim, tem os dois muito gelo. Também vi esta semana, não sei porque é que me apareceu o barbeiro. Passou no TikTok um vídeo dele. Pois, a mim por acaso foi no Instagram e que eles vão lá todos, imensas fotos dos jogadores do Sporting, super engraçado. E portanto, imagino que eles peçam. O corta a Gyökeres, o corta a Rui Silva, eles pedem E o próprio Gyökeres e o Rui Silva vão lá ao catálogo com as fotos deles e dizem que quero este. Por acaso, olha, prefiro do último jogo do que o. Vamos fazer este. Porque eles também, os jogadores da bola, estão sempre no cabeleireiro, portanto. Sim. É assim, eles vão ficar todos calvos, mentira, não vão por implantes. Mas. Sim. Mas até lá. E depois, o segundo é a reação do Bernardo Silva ao golo. Por Mateus Nunes. Ótimo esse story. Que ele tipo, golo! E ele faz assim um movimento para a câmara do género, sai daqui. Não, eu até acho que o melhor é o antes, porque o Mateus Nunes começa a gravar e o Bernardo Silva está a dizer, devia estar a dizer que o Samuel Soares podia defender, sim. E o Mateus Nunes assim, estás a dizer isso? Ele disse, não, só estou a dizer que o miúdo podia ser um herói. E a seguir vai o golo e golo! E depois mostra, é o Bernardo Silva e o Ruben Dias. Exato. É verdade. Mas o Ruben Dias ficou caladinho. Vou só lançar a campanha aqui, Bernardo Silva, presidente do Benfica. Já, nem precisas de acabar. Depois faça uma perninha, tipo, havia o guarda-redes avançado e nós temos um presidente avançado. O avançado guarda-redes, o Paulinho. Sim. O Paulinho do Sporting tinha também uma novidade para dar. O Paulinho roupeiro, mas não deu nada. Técnico do... Não é vestiário, mas técnico de equipamentos, Débora, aprenda a dizer o nome técnico do Paulinho, que tinha uma novidade para dar e depois não deu nenhuma. Eu não sei, mas eu tenho visto muitos comentários de Sportingistas e tinha a ver com o Gyökeres. Não sei se as pessoas acreditam mesmo que ele sabe imensas coisas, não é? Ele se calhar sabe, se calhar o Gyökeres disse-lhe que ia ficar. Mas em outro Paulinho, que estava a dizer que foi campeão, e houve uma falta sobre ele este fim de semana e o árbitro deu vermelho. E ele foi lá dizer que não era. Ou seja, que tipo, que foi ali um mal-entendido e depois o árbitro tirou o vermelho. Portanto, isto no México, as pessoas ficam diferentes no México. Vi esse vídeo hoje de manhã e achei fantástico. Mas também no México depois há a probabilidade de algum adepto dar um tiro no jogador que levou vermelho e ele pensou, isto pode ter verdadeiras consequências. Não é como lá em Portugal. Deixa-me ir aqui acalmar os ânimos. A prova de que lá está, como há jogadores que se atiram para o chão a fingir uma falta, há jogadores que depois são corretos e vão dizer, senhor árbitro. Fui eu. Peço desculpa. Não era para tanto. Vamos lá. E é isto. Estamos por hoje. Só mais uma coisa, que foi o Luís Montenegro estava na bancada e como portista
o Rui Costa começou lá a reclamar e ele ia morrendo a rir, ele estava tipo assim. Mas ele já disse que é do Portugal. Ele é do Portugal. Ele agora está ansioso, é pela próxima semana. Nem falámos aqui dos Portugal convocados. o caraças, é do Portugal. É do Porto, sim. é do Porto. Nem falámos Na aqui verdade, da lista dos convocados, mas para a semana teremos tempo também para isso, não é? Rodrigo Moura. E ele já disse que é do Portugal, portanto... Que é do Portugal, portanto, ele vai ser o adepto mais entusiasta Mas o desta Santana jornada. Lopes estava com o seu cascal de Pois fato foi, e de cascal pois do foi. homem Mas estava o tirou uma salsa Santana e colheu Lopes queijo. foi pelo Sporting, não é? Pois eu não sei Ele foi porque é que ele presidente do havia... Sporting. Não, eu sei que ele foi presidente do Sporting. Não sei como é que ele estava naquela comitiva, mas se calhar estava pela parte do Porque- Sporting. Disse assim, Porque a olha, comitiva- Olha, eu vou-me candidatar outra vez. Porque a comitiva era governo, presidentes Sim, da era. Câmara, Sim. do, Mas do ele é local do lado estádio, dois, não é? e portanto, a não ser que ele tenha algum cargo de Alguma representação na Federação pelos municípios, que eu acho que não tem, devia estar como convidado do Sporting. Pois, eu não sei, eu achei engraçado porque ele arranjou forma de ir lá, de ir para lá. Ele está em Que eu todo acho- lado. E Aqui que na eu nossa acho casa. muito triste, mas também muito sintomático do futebol em Portugal, é que aquela bancada era só homens. As mulheres estavam atrás, Estavam viste? atrás, Estavam- sim. Eu não sei quem elas Não eram, eram mas muitas, estavam... não mas eram não sei muitas, quem mas era. estavam. Atrás do Marcelo, por exemplo, estava uma mulher. Sim. E uma coisa que por acaso não estava no meu bingo para este ano era ouvir O Mundo Sabe Que numa câmara e o Marcelo a comentar a atualidade política na outra. Mas a RTP permitiu. Eles tinham os jogadores a cantarem e do outro lado o Marcelo a dizer que a política podia ser como o futebol. O PS Sim, teve sim, muito sim. tempo no governo e agora Sim, não está sim, mais. sim. E agora o PSD teve muito tempo fora. Realmente. E que era aquela coisa do há jogo até ao fim, mas nunca se deve desistir até ao fim, que é Epá, tudo isso ao essas contrário. metáforas Ele Para estava explicar ótimo. política, Sim, matam. e como o mundo sabe que no final, por trás estava ainda melhor. Pronto. Fogo. Agora sim, podemos despedir. Podemos despedir-nos até para a semana.